Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E a sétima e última rodada da fase de classificação do Campeonato Alagoano nesta temporada terminou neste sábado. 4 jogos foram realizados. No estádio Rei Pelé, o CRB perdeu para o Asa pelo placar de 2-0. Marcaram os gols alvinegro, Paulinho e também o Flávio. É a primeira derrota da equipe do CRB nesta competição. Na cidade de Murici, o Murici ficou no empate em 0-0 diante do Penedense. Coruripe conquistou a sua primeira vitória na competição. Derrotou o Cruzeiro pelo placar de 1-0 com gol de Breno Renan. Detalhe que a equipe do Cruzeiro é a primeira equipe a ser rebaixada no campeonato estadual sem sequer ter um ponto na competição. Fechando a rodada, na cidade de Palmeira dos Índios, o CSE recebeu a equipe do CSA. As duas equipes precisavam da vitória para conquistar então a classificação. E o tricolor de Palmeira dos Índios levou a melhor. Venceu pelo placar de 3-2. Abriu o placar com o Thales, aí o Thiago Marques empatou para o CSA. Ibson Melo fez o segundo gol, CSE 2-1, mas aí foi lá o Alisson Farias e deixou tudo igual, 2-2. Mas em outro belo ataque da equipe do CSE, novamente Ibson Melo colocou para o fundo do barbante, vitória da equipe do tricolor palmeirense pelo placar de 3-2 diante do CSA. CSA eliminado já na primeira fase, ficou apenas na 5ª colocação e é o segundo ano consecutivo que a equipe azulina não consegue chegar à fase semifinal do campeonato alagoano. A classificação ficou a seguinte: em primeiro lugar, o CRB, 16 pontos, na segunda colocação vem o Asa com 14, na terceira a equipe do CSE com 12, na quarta o Murici com 10. Essas equipes vão então para a fase semifinal. Só para deixar você atualizado, a equipe do CSA terminou a primeira fase na 5ª colocação com 8 pontos. Na sexta, o Penedense com 7 ao lado do Coruripe. Na 8ª colocação, último time, o rebaixado Cruzeiro, que não pontuou, terminou então a primeira fase com 0 ponto. Teremos então na fase semifinal, já começando no próximo sábado, provavelmente com o Murici jogando contra o CRB lá na cidade de Murici. E no domingo, o Asa jogando na cidade de Palmeira dos Índios contra a equipe do CSE. A Federação Alagoana de Futebol, por conta dos parceiros, ainda vai definir exatamente a programação, mas pelo menos são esses os confrontos que vão acontecer no fim de semana, provavelmente com essa programação que eu passei. Após a partida, o técnico do CRB fez uma avaliação do que foi essa primeira derrota regatiana no campeonato estadual da primeira divisão. Final de semana ruim para nós, porque gostaríamos de terminar a primeira fase com mais uma vitória, mas infelizmente as coisas não caminharam da maneira como a gente esperava. A equipe novamente bastante mexida, porque nós seguimos o planejamento que já havia sido determinado. O CRB vem numa maratona de jogos e é humanamente impossível fazer todas as partidas com a mesma equipe. Nós tínhamos que rodar esse elenco. Acho que o ponto positivo que a gente tira hoje é de ter seguido o planejamento não só hoje, mas já por algum tempo, onde a partir de agora a gente sabe que com jogos mais complexos que teremos pela frente, mais decisivos, nós sempre entraremos com a força total em todo momento, colocando sempre aqueles jogadores que a gente entende que são o melhor por momento para buscar as vitórias. Situações de poupar ou não serão situações pontuais devido a um desgaste entre um jogo e outro, mas como nós vínhamos fazendo, principalmente dentro do estadual nessa primeira fase, a partir de agora nós vamos com força máxima em busca dos objetivos que o clube tem. Daniel, mesmo sendo uma equipe modificada, como você falou, mas foi principalmente o primeiro tempo, o CRB parece que ficou no vestiário, no ninho do galo, é tanto que os gols surgiram, inclusive um próximo do outro, os 2-0 construídos para a equipe do Asa. Não tenha dúvida que foi um jogo abaixo da nossa equipe, principalmente no primeiro tempo. Acho que a equipe não se encontrou, não teve uma postura para jogar um clássico, mesmo não tendo não se valia talvez uma melhor colocação na classificação, porque o CRB já era o primeiro, mas há rivalidade local que infelizmente a nossa equipe não conseguiu nem entrar com a vibração que se precisava, e também o futebol nós ficamos devendo muito. É claro que eu, como treinador, tenho a responsabilidade sobre isso, pela escalação, pela estratégia montada, claro, a gente assume tudo isso,
mas o ponto positivo que eu vejo é se a gente consegue encontrar algo positivo de hoje, foi que o CRB conseguiu manter o planejamento durante todo esse tempo, conseguiu a primeira colocação, que era o objetivo do clube, e tenho certeza que agora para os jogos finais vai chegar forte, vai chegar pesado, como vem fazendo dentro da Copa do Nordeste, para buscar não só os seus objetivos no estadual, como também na Copa do Nordeste, inclusive na própria Copa do Brasil, que já teremos aí na próxima semana. Daniel, você fez 3 mudanças no intervalo, né? Não esperou sequer começar o segundo tempo para tentar mudar de alguma forma o cenário do jogo. Parecia que nos primeiros minutos iria ter uma reação, mas a gente percebeu que a equipe pecou muito na finalização. Eu acho que aqui pecou não só na finalização, eu acho que foi uma partida abaixo, tecnicamente, sem pouca inspiração ofensiva na hora que tínhamos a bola. Defensivamente também, no momento de marcar, a equipe não teve um padrão de marcação habitual, como é de costume da equipe do CRB, uma marcação mais agressiva, mais ajustada em cima do adversário, e nós pagamos por isso dentro do jogo. Então, primeiro tempo, como eu disse, foi muito abaixo, né? Por isso que nós fizemos logo 3 alterações, tentando dar talvez uma energia, uma oxigenada, né, nos atletas que iriam entrar para o segundo tempo. No início até melhoramos, tivemos talvez 3 finalizações em 10 minutos, um pouco antes disso. Talvez não tivemos no primeiro tempo inteiro, mas foi muito pouco ainda para tentar buscar uma vida diferente dentro da partida. Daniel, boa noite. Vai chegando um novo momento da temporada, vai chegando a fase decisiva do Campeonato Alagoano, mais uma decisão de Copa do Brasil, e depois da derrota para o Bahia jogando em casa na Copa do Nordeste, o CRB precisa buscar pontos fora de casa, e vai ficando mais difícil de fazer esse rodízio na equipe do CRB. O que é que você planeja para essa sequência? A equipe que saiu tão desgastada desse jogo, que jogou contra o Bahia, e agora vai ter uma sequência bem decisiva nesse momento. Não, como eu disse, as alterações na equipe seriam dentro do nosso planejamento até o jogo de hoje. Né? A partir de agora, o CRB vai com força máxima em todos os jogos. Independente da competição, todos os atletas estarão sempre aptos, inclusive se não tiver apto para iniciar, vai estar apto para uma necessidade de ser uma opção dentro do banco de reservas. Então, a partir desse momento agora, é o planejamento que a gente fez, até também para observar todo o elenco, todos os atletas. Eu acho que serviu também como oportunidade para observar, para todo mundo jogar, não jogar somente uma vez. Todo mundo jogou, inclusive, mais de um jogo, inclusive. Então, todos tiveram oportunidade, todos estão em ritmo de jogo. Então, eu acho que a gente está num momento bom, mas agora nós temos que traduzir e canalizar todas as nossas forças, porque são jogos mais complexos, né, que já teremos pela frente, porque na Copa do Nordeste ainda temos que pontuar para buscar primeiramente a classificação e depois, se tivermos a oportunidade, tentar, quem sabe, buscar talvez uma primeira e segunda colocação, mas um passo de cada vez. Teremos também semifinal de estadual, nós teremos uma Copa do Brasil na próxima semana entre as semifinais da competição. Então, assim, serão jogos decisivos, inclusive jogos a cada 2, 3 dias, e nós vamos precisar de todos estando bem, para que a gente possa continuar no caminho das vitórias e seguir atingindo os objetivos que o clube tem. Técnico Daniel Paulista falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. O CRB agora vira a chave e pensa na equipe do ABC pela Copa do Nordeste. O jogo acontece na próxima quarta-feira em Natal, 9h30 da noite. A equipe do CSA eliminada falou depois com a imprensa o diretor de futebol, o Marlon Araújo. Até admitiu que erros aconteceram, que tentaram mudar a rota durante a competição, mas que o bom futebol não apareceu, e com isso ele assume a culpa e os erros da formação da equipe ao lado do próprio Alarcon, e deixou seu cargo à disposição. Está aí a critério do presidente da equipe, o Rafael Tenório, se vai aceitar ou não, se vai demitir ou não, se vai mudar a sua comissão técnica, como também o seu departamento de futebol. E o próprio técnico, o Marcelo Cabo, falou também com a imprensa a respeito da eliminação do CSA. Começar pelo sentimento, que é muito ruim, né? Uma eliminação que não estava nos nossos planos, a gente não pensava em nenhuma hipótese nessa eliminação. A eliminação ela não aconteceu hoje, ela aconteceu no transcorrer da temporada, da competição.
Com certeza, se a gente tivesse feito durante a competição o jogo que a gente fez hoje, com certeza a gente não seria eliminado. Então a eliminação ela foi definida hoje, mas ela não foi construída hoje. Quanto ao jogo, apesar é difícil você falar numa derrota que a sua equipe fez a melhor partida dentro da competição. O CSA fez a sua melhor partida dentro da competição. A gente promoveu as trocas de peças, a gente promoveu a troca tática. Até a gente tomar o terceiro gol, a gente estava dentro do jogo, bem equilibrado, criando oportunidades, um time que foi um time competitivo sem a bola e um time que com a bola buscou o gol. E aí, sabe o quanto é difícil jogar aqui, não, a gente sabia que não ia encontrar facilidade. A gente resolveu colocar um 4-4-2, que a gente sabia que era um jogo de muita competitividade, muito contato, muito disputado. E aí a gente conseguiu colocar em prática tudo aquilo que a gente treinou. O primeiro gol foi uma jogada que a gente trabalhou bastante com os laterais, com o Thiago durante a semana. E a gente fez um jogo equilibrado. Infelizmente tomamos o 2-1 um pouco antes. A gente teve uma chance clara com o Marquinhos, que poderia ter feito 2-1. Aí aos 81 minutos a gente toma, aos 82 minutos, 2-1. Tivemos força para reagir, empatar o jogo. Ainda faltava 10 minutos e aos 91 a gente toma o terceiro gol. Não posso deixar de destacar a luta dos atletas, eles se entregaram, eles se doaram, eles lutaram o tempo todo. O que a gente pensou para o jogo executou, em colocar em prática. Ali no final você precisava se lançar, eu nos últimos 15 minutos eu estava num 4-2-4, coloquei 2 atacantes de área, coloquei o Alisson e o Rafinha com a perna invertida para que eles pudessem vir por dentro, fazer um jogo associativo com esses dois, e liberei a lateral para os meus laterais irem para o apoio. Então a gente até teve uma boa ideia ali, mas infelizmente tomamos um gol. E aí, o resultado final, com certeza não condiz o que foi o jogo. A leitura do jogo foi completamente diferente do que foi o resultado. Mas o que vale no final é o resultado. Nunca foi tão importante, acabou uma Copa Alagoas para o CSA, que ainda busca voltar a uma Copa do Brasil, né, e tem pela frente uma preparação já para a Série C do Campeonato Brasileiro. Qual é a sua palavra sobre isso, Carlos? Resiliência. A gente sabe a tristeza do nosso torcedor, é a mesma tristeza minha, do departamento de futebol, do presidente. A gente sabe, eles mesmo no momento adverso, eles nos apoiaram, estiveram com a gente. Infelizmente a gente não conseguiu entregar para eles a classificação. É uma classificação muito dolorosa, muito triste, como falei anteriormente, fere todos nós. Mas a gente precisa ser grande também no momento de derrota, de adversidade. Temos a Copa Alagoas, temos um jogo quarta-feira e essa dor ela só pode até segunda-feira, a gente já tem que preparar. Porque agora, nesse quadrimestre, sobrou a Copa Alagoas e a gente precisa ser campeão, porque a gente precisa buscar essa vaga na Copa do Brasil para ficar um pouco menos dolorido esse primeiro quadrimestre, né? E agora é ter força e contra-força, agora a gente ter bastante resiliência para continuar. Todo esse tempo agora no CSA, disputou o Campeonato Alagoano, Copa Alagoas, o que é que ainda falta para o projeto principal, para o objetivo principal do CSA, que é a Série C? O que é que ainda está faltando na sua visão? A gente, como eu escutei aqui a coletiva do nosso diretor, a gente aprendeu muito o que aconteceu nesse primeiro quadrimestre, né? E a gente sabe que às vezes a gente faz um planejamento, a gente trabalha bastante para executar, mas o que norteia o futebol são os resultados. Infelizmente você vê, minha equipe fez uma grande partida hoje e perdeu o jogo. Então assim, o que norteia são os resultados. Então a gente vai aprender muito, né, com o que aconteceu nesse primeiro momento. E a gente agora ter tranquilidade, equilíbrio, sabedoria. A gente tem ainda uma temporada pela frente, então a gente precisa entender o que deu de errado nesse início de temporada e a gente ter a decisão de tomar as decisões certas para a continuidade. E aí isso aí, a partir de segunda-feira, a gente vai sentar com o departamento de futebol, com o presidente, vamos ver o que deu certo, o que deu errado, o que a gente pode corrigir, né? Eu sei que nós internamente temos o entendimento do que aconteceu e agora a gente precisa tomar decisões a partir de segunda-feira e a gente não vai se refutar de tomar decisões, né? Então assim, o que a gente pode fazer agora é trabalhar bastante para dar uma resposta imediata ao nosso torcedor, para que a gente possa aproveitar esse restante de temporada
e trazer os objetivos, as metas que a gente planejou, executá-la e conquistá-la. Tá aí então o técnico Marcelo Cabo falando também aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando que o CSA tem agora apenas a Copa Alagoas, ainda nesses primeiros meses. E aí vai brigar pelo título para, conquistando o título e disputar com o terceiro colocado do campeonato estadual uma vaga na Copa do Brasil. Lembrando que ele tem, a única certeza é que entra na pré-copa do Nordeste, mas isso também se não mudar qualquer coisa no regulamento até o fim da temporada. O grande objetivo do CSA é conquistar o acesso à Série B na próxima temporada. Mas enfim, até então, tudo que foi feito no CSA não rendeu aquilo que se esperava. Erros e mais erros já estão discutidos, que nem vale nem a pena a gente estar repetindo aqui. Mas enfim, nada deu certo e a equipe amarga mais um ano sem chegar à reta semifinal do campeonato estadual. Eu quero agradecer a você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Obrigado demais. Olha, não esquece de deixar o like, de compartilhar também o link do vídeo com outras pessoas, de fazer o teu comentário, de também fazer a tua inscrição aqui no canal e de ativar o sininho para que você receba as notificações. Valeu? Grande abraço para todos. Fiquem com Deus.